chamar de sua, e o tema de hoje é Igreja, a família de Deus. Igreja é a família de Deus, certo, irmãos? Igreja é isso. Ninguém nasceu para viver isolado. Ninguém nasceu para viver só. Quando Jesus inaugura a nova aliança, ele também junto inaugura a igreja. E eu já falei algumas coisas aqui, e eu me comprometi que durante essas primeiras mensagens, eu não vou trazer nada muito teológico, porque eu já trouxe, né? O que é eclésia, o que é congregar, e a gente vai para o grego, E essa mensagem, durante essas primeiras, eu me comprometi comigo mesmo a trazer uma mensagem totalmente simples, para que a gente compreenda na simplicidade o que é a igreja. E quando Jesus ele inaugura a nova aliança, ele também inaugura a igreja. Quando ele diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, é porque igreja era uma reunião onde as pessoas discutiam coisas sobre a cidade, como a prefeitura, como a Câmara de Vereadores, se reuniam ali para decidir as coisas para a cidade. Era a reunião daquele povo. Quando Jesus diz assim, a minha igreja, ele está dizendo: agora tem a minha reunião com o meu povo, para decidir sobre as coisas do meu reino. É isso que ele estava dizendo. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, essa reunião que nós temos aqui não é qualquer reunião. Jesus inaugurou uma reunião da sua igreja, que e eu já falei aqui para os irmãos, o congregar significa a maior reunião de todas. Nós fazemos parte da maior reunião de todas. Então, junto hoje nesse tema, irmãos, eu quero falar um pouco com cada um dos irmãos sobre ser família de Deus, compreender e ser família de Deus. Fé não se vive sozinho. Por vezes eu vejo algumas pessoas dizendo assim: eu tenho a minha fé, não preciso de igreja. Ou você conhece alguém ou encontra alguém que não está participando dos cultos, e a pessoa diz assim: irmão, eu não estou indo na igreja, mas eu estou bem. Eu não estou indo na igreja, mas eu estou na fé. Eu não estou indo na igreja, mas eu tenho a minha fé. Isso não é bíblico, não é nem da nova aliança. Não, você vê os discípulos dizendo isso, os apóstolos, Paulo, Pedro dizendo isso, falando para a igreja: irmãos, eu não estou indo nas reuniões, mas eu estou bem, a minha fé está boa. Não existe, porque quando Jesus inaugura a igreja, ele está dizendo: isso é necessário para aquele que crê. Isso é necessário para todo aquele que vem a mim. Aquele que vem a mim, de forma alguma eu lançarei fora, porque vai estar incluído na minha família. É por isso que ele diz isso. A igreja é família de Deus. É necessário, é preciso. Nós temos duas expressões na Bíblia sobre igreja: igreja singular, igrejas plural. E a maioria dos que vão criticar a igreja não estudam a Bíblia e são papagaios que ouvem outras pessoas falar, e elas não vão estudar a palavra de Deus. São papagaios, ouviram alguém falar e diz assim: olha, não precisa ir na igreja, porque a gente é a igreja espiritual. A gente não precisa ir na reunião da igreja, porque eu sou a igreja de Jesus aqui porque eu creio, então eu não preciso ir lá. Mas nós encontramos duas expressões na Bíblia: igreja singular, igrejas plural. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Igreja singular, na maioria das vezes, não todas, porque nas cartas nós encontramos algumas coisas que é para a igreja de Jerusalém, que é uma igreja local. A maior igreja local que tinha na época era a igreja de Jerusalém. Então, não sempre, mas muitas vezes nós encontramos igreja para uma igreja local, mas no geral a expressão igreja, preste atenção, olhe para cá, a expressão igreja, ela está ligada à igreja espiritual, que é todo aquele que crê em Jesus em qualquer parte do mundo, faz parte da igreja espiritual. Então esses não é questão de uma reunião, de um culto, é uma questão de crer. Quem crer e é salvo faz parte da igreja de Jesus espiritual, em qualquer parte da terra. Amém, gente? Se você ainda não faz parte da igreja de Jesus,
Então essa noite é o dia, ou é a noite para você fazer parte da igreja de Jesus. Mas nós encontramos a expressão igrejas, e nós vemos também nas cartas essa expressão, mas aonde nós vemos muito essa expressão é em Apocalipse, as igrejas da Ásia. E nós vemos a expressão igreja, que é a igreja que está em tal lugar, a igreja que está. Então, a expressão igrejas é geralmente para igrejas locais. Então nós vemos essas duas expressões, igreja, que na maioria das vezes é para a igreja espiritual, e nós vemos a expressão igrejas, que é para as igrejas locais, que basta você folhear um pouquinho as cartas, e você vai ver ali então, a cada carta sendo dirigida para uma igreja local, para uma reunião de irmãos. Essa igreja local é a que nós vamos tratar hoje, e é a que nós vamos tratar na maioria das mensagens aqui, porque a confusão, ela não é sobre a igreja espiritual, a confusão toda é sobre a igreja, que são as igrejas locais. É aí que está toda a confusão, de desigrejados, de pessoas que não querem congregar, de pessoas que pensam que ela pode apenas ir à igreja, participar, ver, ser um espectador na igreja, e ela não precisa se envolver. E muitas pessoas não querem se envolver porque tiveram experiências ruins na igreja local, e ela tem então os seus jargões que ela mesma criou, que ela diz assim: olha, eu não quero me envolver muito, quero ficar mais nos bastidores, porque eu já tive experiência ruim, eu não quero me envolver. Mas eu quero dizer o seguinte para você, irmão: na empresa, quando você troca de empresa para trabalhar, você não diz: não, eu não quero trabalhar muito aqui, porque na outra eu me incomodei demais e eu não quero me incomodar aqui. Quando você vai num mercado, você não diz assim: ó, me tratem bem aqui, porque eu já me incomodei no outro mercado lá, e aqui eu quero que me tratem diferente. Em todos os contextos humanos, nós tratamos diferente, mas quando se trata da igreja, nós temos os nossos requisitos pessoais para ser igreja ali. Escute, o Senhor trata todos os filhos iguais, todos iguais. Então todos os filhos de toda a igreja local também têm os mesmos compromissos, as mesmas responsabilidades e também as mesmas bênçãos do Pai. Amém? Não é diferente para ninguém. Se você não quer se envolver, para não se incomodar, lamento dizer, aonde nós temos pessoas, nós vamos ter incomodações, problemas. O que nos diferencia é que nós estamos cheios da graça de Deus para amar, perdoar e tocar a vida para frente. Essa é a grande diferença, que nós precisamos aprender a ser igreja. Eu quero ler com os irmãos 1 Timóteo 3,15. Glória a Deus. 1 Timóteo 3,15, irmãos. Eu estou há quase 2 meses preparando toda a série. Aí ontem eu disse lá em casa: olha, a primeira mensagem, eu pensei para mim, a primeira mensagem vai ser essa. E deu um tempo lá em casa, assim, eu disse: eu vou lá dar uma revisada na minha mensagem para amanhã. Fui lá revisar a mensagem e disse assim: não é essa para amanhã, vai ser essa outra. Aí hoje eu falei para a Débora, né? A Débora dá risada, né, de mim, porque eu troco as mensagens às vezes até no dia. E eu fui lá e terminei outra mensagem, que é a que eu estou ministrando agora para os irmãos. E eu creio que essa mensagem, ela vai ser abençoadora para toda a nossa igreja, para a nossa igreja local. Vai abençoar a nós e a nossa casa. 1 Timóteo 3,15 diz assim: mas Paulo, você tem que imaginar o contexto, né? Paulo está falando com Timóteo, escrevendo e dizendo assim: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem se comportar aonde, irmãos? Na casa de Deus, que é o quê? Ou quem? A igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A igreja é poderosa, irmãos. A igreja é poderosa, a reunião da igreja é poderosa, o encontro da igreja é poderosa, ser a igreja é poderoso.
Quando Jesus inaugura a igreja, Ele está dizendo: agora eu tenho uma família. Ele não está dizendo: eu tenho seguidores, ou eu tenho só adoradores. Eu tenho uma família. Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz assim: olha, eu estou dando várias instruções aqui para você, mas se eu demorar para chegar aí, saiba como as pessoas devem se comportar na igreja, na casa de Deus. Quer dizer que tem uma maneira de ser igreja, é ou não é, irmãos? Ser igreja tem uma maneira, porque ele está instruindo e dizendo assim: olha, as pessoas têm que saberem como elas têm que se comportar como igreja, na casa de Deus. Ah, pastor, aqui não é a casa de Deus. Casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. A reunião do povo de Deus se torna a casa de Deus. É onde Deus habita. Deus habita no meio do seu povo, no seu povo. Mas a outra expressão diz em meio do seu povo, que é a igreja, a reunião do povo. E toda pessoa que ela não quer congregar, e ela os chamados desigrejados, né? Eles não querem congregar, eles dizem isso. Eles dizem: eu sou a igreja, não precisa ir lá, eu sou a igreja de Jesus na terra. Não, você pode ser a igreja de Jesus, amém. Mas a ideia de Jesus não é que você seja só igreja espiritual. A ideia de Jesus é que nós sejamos igreja real, igreja física, igreja que se encontra, porque não é toda a igreja espiritual que manifesta a glória de Deus, mas é as igrejas locais que manifestam a glória de Deus. É onde as pessoas são transformadas, é onde as famílias são abençoadas, é onde nós somos ensinados, é onde nós somos alimentados, é onde nós somos instruídos, é onde os dons são, irmãos, desenvolvidos. É na igreja local. Pergunta para alguém que diz assim: eu sou igreja e não congrega, como estão os dons dele? Ele diz assim: não, eu oferto sim, eu dou para o pobre lá, eu dou como aquele comediante aí que não está mais na igreja, que veio com essa conversa, né, dizendo: eu cultuo com a minha família no shopping, eu dou oferta para o mendigo, ali está Deus. É interessante, né, que Jesus, quando Jesus ele está lá recebendo a oferta de adoração, né, que Judas está assim: não, isso aí tinha que dar para os pobres. Ele não fala assim: não dá para os pobres, ele aceita. Tem coisas que é para os pobres, tem coisas que é para Jesus. A gente só aprende isso na igreja. Que o desigrejado, ele é assim, né? Ele é, como é que se diz? Pessoa que não quer congregar, né, irmãos? Desigrejado é uma palavra meio forte, mas pessoa que não quer congregar, ele quer ser todo liberal, tudo, né? Não precisa ir na igreja, porque ele ora aqui, na verdade ele não ora, porque ele evangeliza sozinho, na verdade ele não evangeliza, que ele contribui do jeito dele, na verdade ele não é generoso, é alguém que anda com a mão fechada, e como se diz lá na fronteira, ele atravessa o rio Uruguai com um sorrisal na mão. Porque a gente só aprende generosidade na igreja local, é com Jesus através da igreja. Então é papo furado. Eu já tenho experiência de muitos anos de pessoas, de pastores, já contei para vocês, muitos pastores. Agora por último foi mais um pastor muito conhecido, que estava só fazendo culto online. Dá menos incomodação, né? Eu só faço culto online, eu não preciso estar preocupado com a reunião, organizando as pessoas, eu não preciso estar discipulando, eu não preciso estar cuidando, eu só prego online, cada um se vira com a sua vida. Aí agora, 2 meses atrás, ele começou de volta os cultos presenciais. Porque a igreja é para ser junto, presencialmente. Era o que Jesus fazia, era o que os apóstolos faziam, é o que os discípulos faziam. Nós vivemos num mundo que exalta a individualidade, você já viu isso? Hoje é muito fácil a gente ouvir. E eu sempre falo, né, nós temos uma ciência, porque o Evangelho da Graça é uma ciência avançada, né? E nós temos ciências que são de homens, caída. E a gente vê, às vezes, na psicologia, em terapias, e olha que eu gosto muito desses temas, estudo sobre isso, mas tem muitas coisas ali que estão degradadas. E muitas dessas pessoas estão ensinando as pessoas a se isolarem, porque tem muita gente tóxica em volta de você. Tem muita gente tóxica. Então, irmão, não tinha gente tóxica em volta de Jesus? Irmãos, a maioria era.
para não dizer que todos os 12 dele eram. Eles deixaram de ser tóxicos porque Jesus influenciou eles com a glória do Pai. Então não tenha medo de ser influenciado. E quinta, eu falei aqui ainda na reunião, os crentes às vezes conhecem Jesus e ficam dentro de uma bolha. É música só, gospel, é comida gospel, é roupa gospel, é tudo gospel. Ele só quer aquela bolha gospel. Meu irmão, você só tem que viver e manifestar a glória de Deus aonde você vai. Deus tem que ser conhecido ali. Então são muitas coisas rígidas na vida das pessoas e ela não transmite a glória de Deus. Ela fica dentro da sua bolha gospel e não vive e não leva a vida de Deus. Quantas vezes nós ouvimos alguém dizer isso? Olha, eu tenho a minha fé, não preciso de ir na igreja, eu não preciso estar lá. Por que eu vou estar todo domingo na igreja? Eu não preciso. Eu já vi alguém dizendo assim: olha, se um dia você tiver que comer uma pizza com a tua família e não ir no culto, vai comer a pizza com a tua família. Igualzinho Jesus ensinou, né, irmãos? É igualzinho os apóstolos ensinaram. E as pessoas ouvem isso e acham ideias legais, ideias, né, assim, como é que se diz? Ideias, né, libertárias. Oh, é verdade mesmo, né? Tem gente que acha o máximo essas ideias. Ele não vai para a palavra de Deus, mal pega, né? Porque se a pessoa vai atrás de tudo que ouve, é porque ela mal pega esse livro que é o único nosso, e a maioria das pessoas não leem. Eu vi até um cara falando isso, eu até coloquei nos status, né? Ele estava dizendo: é muita hipocrisia, é um povo, né, que tem um único livro só, e ele não lê o único livro que tem. Várias religiões têm vários livros, né? Mas os cristãos, eles têm um só para ler. Eles não leem. Então tudo que falam ele acredita. Tudo que falam ele acredita, porque não examinam a palavra de Deus. Então por isso muitas pessoas têm essas ideias: eu não preciso ir na igreja. Talvez até você já tenha pensado isso, ou até você já tenha tentado desistir de congregar. Mas hoje a palavra de Deus chama a atenção minha e sua para olhar para algo maior que a individualidade. Algo maior que a individualidade se chama família de Deus. É maior e é melhor do que ser individualista. A família de Deus. A família de Deus é a família que eu e você podemos dizer: essa família é minha família. Porque é a família para chamar de sua, é a família de Deus. E eu não falo só da igreja espiritual, eu falo da igreja local. É para nós olharmos para nós e dizer: a nossa família, a nossa igreja local. A palavra da graça não é uma instituição, a palavra da graça é um nome da nossa família, é o nosso sobrenome, é como a gente identifica e como os outros sabem quem é. Lá na fronteira, quando diziam assim: ó, você é meus, é filho é neto do Hermílio, que é irmão do Norival e tal. Não sabiam quem era meus, a maioria das pessoas. Por quê? Por causa do sobrenome, sabem quem é. Quando alguém diz assim: você vai na palavra da graça, eles vão ter duas reações. Eles vão dizer: ih, cheio de heresia lá, porque pode tudo. Eles já vão saber, pelo teu sobrenome, palavra da graça, eles já vão saber que você diz assim: olha, salvação é pela graça, o Senhor já nos perdoou todos os nossos pecados. Eles já vão saber o que a gente crê. E eu sei que muitos de nós, por estar acostumados com igrejas locais que são churches e comuns por aí, você às vezes quer ser também que a gente seja parecido. Mas irmãos, mais uma vez eu vou decepcionar muitos aqui: nós não vamos ser parecidos. Nós não vamos, porque assim como muitas comunidades têm andado e se levantado por aí apenas para pregar o evangelho, aonde foi tirado todo o sistema religioso para apenas pregar o evangelho, e aqueles irmãos estão contentes e sendo edificados com isso, nós também estamos nesse caminho. E nós não vamos chegar a ser churches. Somos famílias de Deus. Somos a família de Deus. Aleluia. A igreja é o lugar
aonde a família de Deus se reúne também. E aliás, ela não é apenas um lugar de opção, não é apenas uma opção, ela é a casa de Deus. Paulo também diz que é o corpo vivo de Cristo. Aleluia! A igreja é o corpo vivo de Cristo. Glória a Deus! A família de Deus a qual nós pertencemos. Eu quero aqui parar um pouco nesse tema, a casa de Deus, porque a igreja é onde nós aprendemos a desenvolver e a viver a nossa fé. Nós chegamos na igreja, e é na igreja que a gente aprende sobre orar, como a gente ora. Quando você chega numa igreja que prega a graça, a gente não ensina o Pai Nosso, mas em qualquer outra denominação que ainda está debaixo do sistema religioso, do jugo legalista, vão ensinar Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Fica difícil o final dela. Perdoa os nossos pecados, como nós temos perdoado a quem nós temos ofendido. Isso aí fica difícil para a maioria. Mas o Pai Nosso nós já não ensinamos, porque o Pai Nosso foi uma oração. Eu não vou pregar aqui sobre isso, você tem os estudos já na igreja aí. O Pai Nosso foi uma oração ensinada para um grupo de discípulos que perguntou: Jesus, ensina-nos a orar. Jesus não disse, ensinem isso a tudo. Pelo contrário, olha o que Jesus ensinou, ele disse para ensinar para todo mundo. Quando aquela mulher pecadora, ou quando aquela mulher está com ele diz assim: a sua história vai ser lembrada para sempre agora. Onde for falar do meu nome, a tua história vai ser contada. Jesus não disse para ensinar a oração do Pai Nosso sempre, mas ele disse para ensinar sobre misericórdia, graça, amor e perdão para sempre. Então na igreja é onde nós aprendemos a orar, é onde nós aprendemos sobre perdão, é onde nós aprendemos sobre Jesus. A igreja, o texto diz que é a casa de Deus. Casa de Deus nós não estamos falando, ainda que seja também de Deus, mas nós estamos falando desse prédio. Ainda que enquanto a gente usa para Deus, é casa de Deus. A gente está usando para Deus. Assim como eu estou usando esse microfone, o microfone é de Deus. Não é nosso, não é da instituição, é de Deus. Então, quando nós falamos casa de Deus, nós estamos falando só disso. Nós estamos falando de nós. Nós somos casa de Deus. Eu sou, nós somos. A igreja é a casa de Deus. Não diz que o indivíduo é um. Diz que a igreja é a casa de Deus. É uma comunidade viva. Por quê, irmãos? Porque sozinho é muito fácil a gente se desviar. Sozinho é muito fácil a gente ser envolvido pelo pecado. É muito fácil. Quem anda sozinho não se deixa ser discipulado, não se deixa ser ensinado, não participa da igreja, não está ouvindo o evangelho. É muito fácil a pessoa pender para a velha natureza. É muito fácil. É a igreja que nos ajuda a isso. É como em casa. Por que nós temos a nossa família? Porque na nossa família a gente recebe a educação. Na igreja a gente recebe a educação da fé. Na nossa família a gente recebe a educação costumeira de família. É quando a gente está saindo do eixo que o pai chega lá e fala alguma coisa, que a mãe chega lá e fala alguma coisa, que o irmão chega lá e fala alguma coisa, e a linha, aquele que estava querendo sair fora dos ensinos daquela casa, a igreja é a mesma coisa. Então não estranhe quando alguém da igreja dizer para você: irmão, o que houve que você não está indo muito nos cultos? É porque nós somos família e nós cuidamos uns dos outros. O que está acontecendo com você que está se sentindo fraco, desanimado, que não participou mais? É porque nós somos igreja. Nós não temos aqui na Palavra da Graça um sistema de cobrança que seja para obrigar você a participar das coisas. Não, nós temos um cuidado de fé com cada um. É muito diferente. Glória a Deus. É muito fácil a gente esfriar se a gente está sozinho.
É muito difícil de enfrentar a adversidade. Irmãos, vocês que passaram agora por adversidades, ou já passaram um dia por adversidades, e você estava na igreja, eu tenho certeza que foi muito mais fácil, porque você estava ouvindo a palavra que fortalecia você, que animava você. Era irmãos dizendo para você: vai dar certo, irmão, nós estamos orando por você. A gente não tem muito o que fazer com a nossa força, mas quando alguém diz: estou orando por você, já nos anima, já nos dá força para caminhar novamente. Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui, nas nossas adversidades, nós enfrentamos com um pouco mais de facilidade, porque a igreja nos proporciona isso, a igreja nos ajuda nisso. Jesus se reunia com seus irmãos, os apóstolos se reuniam com seus irmãos. A igreja primitiva então é um exemplo. Eu amo a história da igreja primitiva. Meu sonho, que eu acho que eu nunca vou chegar lá, mas eu acho isso, e não é falta de fé, irmãos, é porque não depende só de um. Então a gente sabe que é muito difícil chegar lá. Que você ensina um aqui hoje sobre o que é essa igreja, outro dia o outro já quer fazer diferente, então é muito difícil. Mas a Bíblia diz que eles se reuniam todos os dias, comiam juntos, oravam juntos. Nada do que tinham era seu, repartiam tudo. E você olha para mim dizendo: não, pastor, a gente consegue. Eu oro por isso, mas eu acho difícil. Eu acho difícil, irmãos, pela maneira que a gente vive como igreja, e pelo contexto que a gente chegou até aqui, de costumes de viver religiosamente. Nós temos exemplos muito fáceis. Se nós estivéssemos reunidos, seguido diariamente, e nada nosso fosse realmente nosso, e só para nós, e se o tempo não fosse só para nós já estaríamos com as janelas arrumadas, nós já estaríamos sem as goteiras no prédio, nós já estaríamos com ar-condicionado, nós já estaríamos com tantas coisas aqui. Mas nós precisamos aprender muito a ser igreja. Nós precisamos muito aprender a ser igreja. Isso não é uma crítica, é uma realidade bíblica. Eles não tinham como se fosse deles o que era deles. Pastor, mas era outro contexto. Sim, era outro, exatamente aí que eu queria chegar. Era outro contexto. Mas escute, preste atenção, era um contexto muito pior do que o nosso. Porque o contexto deles era de perseguição. O contexto deles, eles não trabalhavam como muitos de nós trabalham aqui. Eles eram agricultores. Quem já trabalhou com agricultura sabe que há algo árduo o dia todo, debaixo do sol. Agricultura, pecuária. Quem já trabalhou cuidando de animais sabe que é um serviço desgastante. Você imagina como esses irmãos chegavam no culto, numa reunião, quebrados, arrebentados de cansaço, de estar trabalhando, plantando e colhendo, cuidando de animais. E outros trabalhavam, com madeira, mas eram serviços pesados, e a Bíblia diz: todos os dias se reuniam, ou na casa uns dos outros, ou no templo, todos os dias. Estavam sempre em comunhão. Nada do que eles tinham era realmente seu, porque eles repartiam tudo, levavam para quem sabia das necessidades da comunidade, para que essa pessoa fizesse o que fosse preciso, para que toda a comunidade fosse atendida. A realidade de igreja é outra hoje, irmãos. E às vezes eu falo contra esse sistema, e algumas pessoas ficam assim: pastor, não podia falar assim. Podia e posso falar assim. Paulo denunciou, Paulo falou, a gente pode falar, porque o que tem-se por aí, a maioria são impérios, não é igreja. Igreja é família, igreja não é empresa, igreja é família.
Mas muitos gostam desses ambientes. Deixem só eu terminar aqui, gente. Pode deixar ainda o fundo ali. É que eu combino com o pessoal, irmãos, de um horário eles vêm para cá, tá? Mas hoje eu quero me alongar aqui um pouquinho, mas não vamos sair do nosso horário. A igreja, a família de Deus, ela foi criada para ter comunhão e não para viver isolado. Ainda que o mundo valorize a independência, Deus criou a comunhão para a sua família. 1 Coríntios 12, Paulo, ele usa uma imagem, que é uma imagem muito conhecida, que é a imagem do corpo. A imagem de um corpo, do seu corpo, do meu corpo, mas se referindo à igreja, dizendo, Cristo é o cabeça, vocês são os membros uns dos outros. A igreja é os membros de quem, irmãos? Uns dos outros. Paulo estava colocando uma consciência no povo, dizendo assim, irmãos, saibam que ser igreja é você não andar sozinho, mas pensar que você está unido com o outro, que você anda junto com o outro, mas que você não é uma pessoa isolada. O contexto de igreja hoje em dia é muito diferente disso, irmãos, muito diferente disso, estamos longe disso. A igreja não é um clube social. Escute, a igreja local, ela não foi invenção de homens, não foi homem que inventou, vamos inventar uma reunião aí e tal. O que inventaram foi outras coisas na reunião da igreja, mas a igreja não é invenção do homem, igreja é uma instituição de Deus. Igreja foi criada por Deus, instituída por Deus, inaugurada por Jesus. Aleluia, foi Jesus que inaugurou a igreja. Quem fundou a igreja? Jesus. Não foi Davi Miranda, não foi Aimee. Quem fundou a igreja foi Jesus. Todos eles criaram instituições, mas quem fundou a igreja foi Jesus. A igreja de Deus, a família de Deus, quando nós entregamos nossa vida para Cristo, quando você entregou sua vida para Jesus, você não ganhou só salvação eterna, você ganhou uma família terrena. Essa consciência, a maioria de cristãos que estão agora em cultos aí, sapateando, orando, chorando, expulsando demônio, não sabem que aquelas pessoas que eles estão ali, eles receberam, Deus plantou ele ali para uma família viver com ele, para ele viver em família. A maioria das pessoas não sabem isso, por isso que as pessoas são assim, elas trocam de igreja como se troca de empresa, porque essa é a consciência que os pregadores dão para as pessoas. Aqui é mais uma, não é a sua, aqui é mais uma para você participar. Em Cristo nós vemos que as igrejas locais eram famílias que o Senhor plantava as pessoas ali para servirem uns aos outros, para se reunirem, adorarem a Deus, evangelizarem o mundo lá fora. E a palavra de Deus diz que quando essas pessoas estavam unidas, os outros viam e Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Tudo estava nessa comunhão da igreja. E olha como é lindo, irmãos, estar na igreja. Você não acha poderoso ser igreja, irmãos? Nós estamos aqui ouvindo a palavra, mas tem diáconos servindo você, tem irmãos cuidando para que o culto seja para que você ouça o culto, tem irmãos prontos aqui para levar eu e você a adorar Jesus, tem outros irmãos preparando a nossa ceia que está maravilhosa. Ser igreja é maravilhoso, é família. Glória a Deus, glória a Deus. A igreja local nossa é uma família para chamar de minha. Essa é minha família, essa é minha igreja local, é a minha reunião. Aleluia. É comum hoje em dia as pessoas dizerem eu sou a igreja de Jesus, mas elas não se comprometem com a igreja de Jesus, se referindo apenas à igreja espiritual e não à igreja local que ela deveria participar. A igreja é o propósito de Deus. A igreja é para todo aquele que crê. Todo aquele que crê é inserido na igreja. Quando a pessoa crê, ela passa a ser igreja. Não é quando ela preenche a ficha. Não é. Claro que isso é importante, porque a gente tem uma organização local. Isso é importante. Nós devemos fazer isso.
No entanto, quando você crê em Jesus, você é inserido na igreja de Jesus. Aleluia. Você faz parte da igreja de Jesus, que Ele inaugurou, que o Pai criou e Jesus inaugurou. E olha que maravilha, a igreja é o único lugar na terra onde todos são bem-vindos. Se ela é de Jesus, né, irmão? Se ela é de Jesus. Onde pode entrar aqui qualquer tipo de pessoa, e ela vai ser tratada igual. Se a igreja é de Jesus. Se ela não é de Jesus, o maior dizimista tem o maior cargo na igreja. De preferência o co-pastor. Se não é o co-pastor, é o que decide muita coisa na igreja, é o maior dizimista. Se ela não é de Jesus, se entra um homossexual ali, já ficam assim. Pombagira. Nunca viu na Bíblia esse nome, mas ele inventou. Nunca viu na Bíblia pombagira, tranca-rua, não existe nada disso. O pessoal fala aí, e os crentes repetem. Não tem nada aqui. Jesus nunca ensinou. Nem os discípulos nunca ensinaram. Mas chega alguém assim na igreja, eles ficam assim. Se ela é de Jesus, a igreja não aceita que o pregador pregue com qualquer roupa, mesmo que seja decente. Tem que ter terno e gravata. Eu disse, essa semana passa sábado e domingo na frente de casa um rapaz com um terno. Jesus me perdoe, né? Eu sei que eu sou perdoado, mas ele passa na frente de casa com um terno roxo, terno 5 horas da tarde. Imagina terno hoje nesse calor, irmãos. Um terno roxo, 5 horas da tarde, a bicicleta amarelinha, uma mala, sei lá o que carrega ali, acho que é Bíblia, deve ser, e outras coisas. Terno roxo, gravata. Ele passa 5 horas da tarde pedalando para a igreja. Sábado e domingo ele faz isso. Eu fiquei pensando, poxa, o próprio pastor podia dizer, né, irmãos, por favor, está calor. Terno nem é para o nosso contexto. Isso foi inventado para usar em outros países que era mais frio. Não é para cá. A gente pode usar, eu particularmente gosto muito de usar, irmão. No inverno eu uso. Mas hoje a gente precisa usar, irmão, para Deus olhar para a gente e dizer assim, não, a tua oração, olha só como tu tá bonito. A tua oração eu ouço, agora do outro ali não. Olha ali como o outro veio, de bermuda, chinelo. Você acha que isso é santidade diante de Deus? A igreja que não é de Jesus faz isso. Mas a igreja de Jesus, todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. Você aceita entrar aqui na nossa igreja local e participar e estar conosco aqui um homossexual, irmão? Você aceita ou você não está preparado para essa conversa? Mas agora você aceita ou você aceita? E uma pessoa que ainda não parou de beber, e que bebe muito, que envergonha a família durante a semana, mas vem no culto de domingo, como você trata ela? Estou falando da igreja de Jesus, como nós somos igreja de Jesus. E uma pessoa que fuma, e fuma até aqui, até chegar aqui, e ela termina de fumar ali, quando a gente começa o culto e entra para cá cheirando a cigarro. O que você vai falar para ela? Você vai começar a dizer assim, irmão, Jesus não aceita isso, irmão, sim, você vai para o inferno, isso é coisa do diabo, isso é coisa do demônio, isso aí é o Zé Pilintra. Você não entendeu nada sobre igreja. Que Jesus pegava o pior dos pecadores e apenas manifestava nele, mostrava para ele amor e aceitação. Mas a maioria da igreja que não é de Jesus não está preparado para essa conversa. Eu sei que a maioria de nós aqui, espero, 40% de nós já está preparado para essas conversas. De pessoas muito diferentes do que nós estamos acostumados a ver, sentarem nessas cadeiras e orarem, e você crer que Jesus está ouvindo a oração dela. Nós temos um convite para todas essas pessoas e para todo aquele que não é de Jesus ainda, que é todo aquele que ainda não é igreja de Jesus. O convite é que você creia em Jesus,
venha fazer parte da igreja de Jesus espiritual, mas também venha fazer parte da igreja de Jesus local. Da igreja local, que é aqui. Não é a igreja espiritual que vai cuidar de você. Não é o pastor lá do Panamá. Não é o diácono, a diaconisa lá da outra cidade que vai vir visitar você. Não é lá aquela outra lá que vai apresentar o teu filho. Não é lá nos Estados Unidos lá que vão batizar os teus filhos. Não, é a igreja local que faz isso. Não é aquela igreja lá do outro país, lá do Japão, do Chile, que vai ir fazer o ofício fúnebre de alguém da sua família quando morrer. É a igreja local. Quem cuida da gente é a igreja local, não é a igreja espiritual. A igreja espiritual, ela nos dá a nossa identidade celestial, mas a igreja local nos dá a identidade física. Nós fazemos parte da igreja local. Quantos estão compreendendo aqui o que é ser igreja, irmãos? É poderoso. A igreja de Deus, a família de Deus, é uma igreja para chamar de sua. Vamos falar isso uns para os outros, se você quiser também, tá, irmão? Não é obrigado, eu também não gosto de ficar fazendo as pessoas falar isso, mas é bom às vezes para a gente gravar algum termo, né? Então fala para alguém perto de você, a nossa igreja é para chamar de sua. Fala, a nossa igreja é para chamar de sua. Glória a Deus. Aleluia. Você foi plantado numa igreja local, para crescer nessa igreja local, para ser firmado nessa igreja local, para desenvolver nessa igreja local, para servir nessa igreja local, para ser amado nessa igreja local, para amar nessa igreja local, para servir e ser servido, para lavar os pés e deixar que lavem os seus pés. É para isso que nós estamos na igreja local. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Se você já faz parte dessa igreja local, irmão, irmã, renove o seu compromisso hoje, dizendo: Pai, Espírito Santo, me ajuda a ser igreja aqui junto com esses irmãos. Me ajuda, me ensina a ser igreja. Eu quero aprender do zero, nem que seja. Eu quero aprender a ser igreja junto com os irmãos aqui. Se você já é, se você não é ainda parte da igreja local, eu quero convidar você hoje a fazer parte da igreja local. Como que eu faço parte dessa família, pastor? Primeiro, você faz parte dessa família crendo em Jesus. Amém? Você crê em Jesus, você faz parte dessa família. Depois, pastor, irmão, você desce as águas do batismo, que é a nossa festa de mostrar para todos que você está declarando o seu amor por Jesus. É a maneira que nós temos de contar para todos que nós temos uma nova vida. É o batismo nas águas. É uma nova vida. E depois, pastor, depois você pode preencher ali os cadastros, servir na igreja. Você pode servir antes, não tem problema. Mas eu digo que você se torna parte da família local. Amém? Então, meus dois convites hoje. Que você que já é, renove o seu compromisso. E você que não é, faça hoje esse compromisso com a igreja local. Amém? Seja membro aqui. Glorifique o nome de Jesus aqui. Ame aqui. Seja amado aqui. Brigue aqui. Desbrigue aqui. Vamos colocar de pé, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus.